Contos assustadores da Masha. Escutem com atenção, porque agora eu vou contar uma das mais horripilantes e terríveis histórias que eu já ouvi na minha vida inteirinha. Sobre um garoto que achou que tudo estava muito bom e, de repente, tudo ficou muito ruim. Conto aterrorizante sobre os sonhos mais obscuros. Era uma vez um menino muito corajoso. O nome dele era Tolik. Os pais dele o chamavam várias vezes, mas ele nunca respondia. Eles gritavam Tolik, Tolik, e ninguém respondia. Porque esse garoto passava o dia todo, de manhã até de noite, atirando no seu computador. Ups. O que eu quero dizer é que ele jogava jogos de tiro no computador. Em casa, ele ficava jogando no laptop. No jogo dele, ele atirava em monstros com todos os tipos de armas. Quando a mãe e o pai dele o levaram para visitar alguém, ele jogava em um tablet, onde ele cavalgava em um cavalo virtual e caçava monstros, enquanto segurava uma espada virtual e atirava flechas virtuais. Enquanto ele estava no ônibus, ele jogava no celular, destruindo os monstros que ele encontrasse. E se todos esses aparelhos fossem tirados dele, ele ainda conseguia jogar na calculadora. Claro que não era tão interessante quanto o computador, mas ainda podia ser bem assustador. E então ele jogava durante o dia todo. Mas o dia estava terminando e a noite finalmente havia chegado. Estava na hora de dormir. E então ele caiu no sono e teve um pesadelo horrível. Os monstros terríveis dos seus jogos eletrônicos fizeram uma visita a ele. E eles disseram: "Agora a gente te pegou. Você nos atormentou, nos perseguiu e atirou na gente com armas. E agora, prodígio dos jogos, a gente vai comer você no jantar." Ou algo do tipo. E eles começaram a perseguir Tolik ansiosamente, mas ele se desviava das armas que eles jogavam nele. Mas os monstros estavam chegando cada vez mais perto, atirando em Tolik com todos os tipos de arma. E não existia lugar para se esconder, porque tudo ao redor dele estava destruído. Olhe, isso é sua culpa. Você destruiu as casas e arruinou os nossos lares com suas explosões, exclamaram os monstros. E agora será a hora da nossa grande vingança. Tolik queria se esconder nos arbustos, mas não dá pra fazer isso quando todos os arbustos foram queimados. É tudo sua culpa. Você correu atrás da gente com tochas, queimando tudo no seu caminho. Tolik queria subir em uma árvore, mas todas as árvores tinham sido cortadas. É sua culpa. Você nos perseguiu com uma serra elétrica, cortando todas as árvores. Não é verdade! Eu não fiz nada disso, não. Foi você. Você, durante o dia todo, nos assustando e nos perseguindo. O quê? Por causa das suas ações, agora nós vamos ter que comer você. Tolik estava super desesperado. Ele pensou: eu preciso acabar com esse jogo. Como é que eu posso chegar no menu principal? Na verdade, você vai estar no menu de hoje, menino. E a gente vai comer você muito em breve, menino. Os monstros surgiram. Ei, espera um segundinho aí. Tolik gritou. Eu vou acordar e desligar o jogo de uma vez por todas. A gente vai te jantar bem antes disso. Os monstros disseram. A gente vai cozinhar e assar você muito bem. E aí vamos te comer. Tolik não tinha onde se esconder. Os monstros tinham cercado ele de todos os lados. Ele se sentou e chorou. Ele provavelmente se sentou no botão de saída do jogo. Todos os jogos têm um, sabe? E ele finalmente acordou. Daquele dia em diante, Tolik não chegou mais perto de jogos de tiro. Agora ele prefere jogos diferentes, ao ar livre, como hóquei, futebol e até curling. Depois de jogar tantos jogos ao ar livre, é impossível ter pesadelos. E ele nem chega a sonhar. Ele fica tão cansado de correr e jogar o dia todo que ele mal consegue chegar na cama. Isso depois dele quase dormir na mesa do jantar.
E os monstros do computador também tiveram a chance de reconstruir suas casas. Eles as refizeram e repintaram, plantando árvores, arbustos e flores. E tudo ficou lindo. Agora, eles também têm tempo de jogar futebol o dia todo. Mas às vezes bem tarde da noite, quando os monstros ainda estão dormindo, eles sonham com o Tolik. Que assustador! Olha aquilo lá! Vê como são terríveis as luzes dos raios? E como são assustadores os trovões? Você tá com medo, é? Você vai ficar com mais medo agora. Essa história aconteceu no início de maio, com o primeiro trovão da primavera. Bem, talvez a gente deva começar do início. Num dia de primavera, durante um pôr do sol muito quente, Vanya se sentou num banco do parque. Ele estava bebendo um refrigerante refrescante, murmurando alguma coisa. Ai, tá tão quente e úmido. Se pelo menos chovesse algumas gotinhas, eu daria qualquer coisa. Só pro tempo ficar um pouquinho mais fresquinho. Eu daria meu celular ou meu videogame. Eu até daria o meu querido e amado computador. Assim que ele disse isso, pam! Caiu um raio. E depois o barulho alto de um trovão. E aí ele escutou um rugido. Agora tinham trovões, raios, chuva forte e granizo. Vanya já estava se arrependendo de ter pedido por chuva. Ele não aguentou e começou a chorar e reclamar como um bebezinho. Ai, eu tô tão assustado! Como Vanya tinha medo de tempestades, quando um raio caía, ele começava a chorar na hora. Ele fechou os olhos, mas mesmo assim, ele ainda conseguia ver as luzes dos raios. Horrorizado, ele cobriu os ouvidos, mas ele ainda conseguia escutar o rugido dos trovões. E aí, ainda mais assustadora do que os trovões, veio uma voz penetrante ressonando de cima. Você está assustado agora? A tempestade pode piorar mais ainda. Eu sou o rei dos contos de fadas, Koschei. Eu amo assustar crianças mais do que tudo. Posso dizer que eu comando o trovão barulhento, os raios luminosos e todas as nuvens escuras do mundo inteiro. Vanya olhou para Koschei, mas ele não entendia nada. Ele só sabia que Koschei não estava brincando, o que só assustou ele mais ainda. A chuva tá caindo como uma cachoeira. Você não pediu para ficar fresco? Esses raios clareiam tudo, mas agora o ar tá fresquinho, né? Agora cumpra a sua promessa. Tá na hora de me entregar o seu computador, seu celular e seu videogame. Ou eu vou fazer os trovões e os raios piorarem ainda mais. Você é quem decide o que vai acontecer. Vanya tava com tanto medo que tremia que nem vara verde. Ai, eu vou ter que ficar sem todos os meus aparelhos eletrônicos. Não vou ter mais meus jogos favoritos. E tudo porque eu tenho medo de tempestades. E aí, de repente, quem é ela? Oh, Vasilisa, a sábia! Ela olhou para Koschei, para os raios e para as nuvens escuras. Ela escutou os trovões e finalmente ela disse pro Vanya: Ei, amiguinho, escuta aqui, você não precisa ter medo. É exatamente para isso que o para-raios foi inventado. Vanya olhou para cima e notou que Koschei ainda estava lançando raios, mas nenhum deles atingia o solo. Todos iam direto para os para-raios. Vasilisa colocou Vanya na frente dela e aí ela disse para ele: Lembre-se, existem regras simples que você deve seguir. Os raios são só eletricidade e a eletricidade se submete às leis da física. Primeiro lugar, você não pode ficar na rua usando o celular durante uma tempestade. Segundo lugar, e isso é uma coisa que muita gente sabe, ficar perto de um lago durante uma tempestade pode ser perigoso. Terceiro lugar, você nunca deve andar por lugares abertos, especialmente com um guarda-chuva, porque o guarda-chuva tem partes de metal, e metal é um ótimo condutor de eletricidade. Os raios costumam atingir lugares altos, então tome cuidado, você nunca deve ficar debaixo de uma árvore isolada num campo. Você pode ser atingido por um raio se você ficar debaixo de uma árvore assim. E rajadas de vento podem derrubar a árvore em cima de você. Bam! A árvore caiu. Pessoas inteligentes pesquisam para saber onde os raios costumam atingir. Então a gente só precisa seguir essas regras simples. Vanya não estava mais com medo. Ele se sentiu seguro e até começou a sorrir. As regras são tão simples, não precisa ter medo.
Ricochet continuou lançando raios e fazendo os trovões surgirem. Mas com isso ele só conseguiu ficar todo molhado e ensopado com a chuva. Ele rosnou, ameaçou e fez muita pirraça, mas não conseguiu mais nada. Ele finalmente entendeu que agora só restava ele voltar pro seu reino bem distante, sem o videogame, computador ou celular para ajudar a passar o tempo. Se tiver uma tempestade com raios, não entre em pânico. Só se lembre dessas regras bem simples. Siga elas e não há motivo para ter medo. Agora, se você decidir não seguir essas regras, por favor, não se esqueça de carregar o seu próprio para-raios. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. 1 e 2 e 3 e 4. O desenho é procurar. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tem